Vamos falar de transição. Meu nome é Camilo Nunes e esse é o podcast Papo Trans. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transicionar, o que isso significa e qual é o impacto disso na vida de uma pessoa trans e na vida das pessoas que envolve a vida de uma pessoa trans. Bom, vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória. Talvez você se identifique ou você conheça alguém que se identifique com a minha história, Eu tenho 34 anos, comecei a tomar T com 30 anos. A minha transição começou com 25 anos. Eu fui criado dentro da igreja, num princípio cristão, onde eu tocava, era professor, pregava, fazia várias atividades. Na minha adolescência eu comecei a sentir que tinha alguma coisa estranha. Eu comecei a. Minha primeira paixão não foi como das outras meninas da minha turma da igreja ou da minha turma da escola. Comecei a gostar de meninas e aquilo começou a bater um pouco diferente pra mim, porque nunca tinha ouvido falar disso. E também na igreja, né, a gente, né, não era comum. O que acabava forçando eu falar para outras pessoas que eu tava gostando de alguns rapazes que na verdade eu não sentia nada, mas eu achava que você não precisava sentir para falar. E aí, dentro disso, eu achava que eu estava crescendo sempre me inclinando pro lado dos meninos, sempre me inclinando a ficar com eles, a estar no meio deles, a falar com eles. Tudo nesse sentido. O que de fato, quando eu transicionei, depois de algum tempo, né, passando por terapia, falando sobre isso, eu entendi por que que eu inclinava o tempo todo a andar com os meninos, porque na verdade eu me via ali no meio deles. Eu não me via diferente deles, eu me via como eles. Então eu cresci me vendo como um menino. E na adolescência, quando algumas características femininas começaram a aparecer, eu fui direcionado por pessoas, por família, por líderes, a estar no lado feminino, que para eles era algo, eh, acredito eu, que nem pensavam sobre essa possibilidade de que eu fosse um homem trans, porque isso não era falado nos anos 2000, anos 90, não era falado sobre isso. Então, minha adolescência foi nos anos 2000, a partir dos anos 2000, né? A partir de 2009, 2010, por aí, eu comecei a entrar na adolescência e aquilo para mim começou a ser diferente, conturbador, porque eu vivia brigando com meus pais. Também é outro fator que eu acredito que caracterizava muito esse processo da minha transição. Eles não entendiam, eu não entendia. A gente ficava sem se entender a maior parte do tempo. E isso fez com que eu me afastasse cada vez mais deles e me aproximasse de outras pessoas como referência de família. O que também, de fato, causou um pouco de dificuldade no meu desenvolvimento, digamos assim. Mas que isso é algo que, né, hoje a gente consegue ter percepção. Claro que na adolescência você não tem percepção de nada. Enfim, com o tempo eu fui me desenvolvendo na adolescência, percebendo que minhas primeiras paixões, as coisas que eu mais gostava. E aí, na fase do ensino médio, algumas pessoas começavam a falar sobre relacionamentos homossexuais. Por exemplo, homoafetivos, desculpa, relacionamentos homoafetivos. E aí, por exemplo, tinha um rapaz que ele era gay, afeminado e se relacionava com outros rapazes. E eu gostava muito dele, era tipo um amigo, um colega, na verdade, porque ele era mais velho, então ele era de outra turma. E
Mas aí, meninas que se relacionavam com outras meninas era visto como algo momentâneo, não era algo como definir a sua sexualidade, era é, gay de festinha, né? Como a gente chama, lésbica de festa, sabe? Bi de festinha, né? Você fica com a pessoa ali só por um momento. E aí tinha uma menina na minha turma que gostava muito de mim e tal, mas eu, tipo, eu tinha, digamos assim, uma rejeição muito grande por essa questão, porque eu falava, poxa, eu não, eu não quero ser essa pessoa. E aí, quando eu comentei isso com algumas pessoas da igreja, confessei, digamos assim, isso, foi falado para mim que era errado, foi me ensinado que eu não deveria me apegar a isso, porque é pecado e tudo mais, Deus odeia, que eu deveria emagrecer, me cuidar mais para poder namorar um cara. Isso foi me passado. E hoje eu não julgo as pessoas que falaram isso, de certa forma, assim, é horrível a gente ouvir isso em 2025, sim, mas não julgo porque é uma fala que eles receberam como instrução. Então é uma coisa assim, eles receberam essa instrução, as pessoas que passaram para eles essa instrução receberam essa instrução também, é uma cadeia, foi descendo, descendo, e quando eu cheguei na adolescência que esse tema chegou dentro da igreja, eu como adolescente foi passado para mim, olha, é errado, então você tem que se afastar disso. Ok. E aí eu fui tentando fazer manobras para poder fazer aquilo que as pessoas estavam falando para eu fazer, para eu ser um adolescente que, digamos assim, fosse normal na visão daquele mundo, né, daquela realidade. Enfim, né, fui para faculdade, estudava música, estudei música durante uma época. Depois eu fui para a faculdade de história. Na faculdade conheci algumas pessoas, mas a sexualidade ali não estava tão aflorada. Eu estava muito preocupado com questões da igreja, mas também estava muito feliz por estar naquele mundo de liberdade da faculdade. Fiquei um período fora da igreja, saí, enfim. Mas a sexualidade parada, assim, estagnada, não ficava com ninguém, não conhecia ninguém. E veio a questão da internet. E aí tinha relacionamentos online. Então você entrava antigamente, eu não sei como é hoje, mas antigamente tinha um negócio que chamava bate-papo. Aí você entrava, se relacionava com pessoas online. E lésbica tem muito disso, né, de se relacionar online. Então eu tinha várias, assim, tinha namoradas online. Não tinha um WhatsApp, tinha nada, era SMS. Mas eu não tinha celular também. Então assim, eu entrava no computador do meu pai, entrava no bate-papo, conversava com essas meninas e tinha um relacionamento com elas. Era isso. E aí tinha uma namorada e não sei o que e tal. E uma vez minha mãe descobriu. E aí, nossa, aí foi. Acho que foi o fim, assim. Ela ficou super brava, super revoltada. Falou: que isso, que não sei o que e tal. E aí morreu o assunto. Porque é isso também, né? Eu entrava, conversava com essas meninas e não sabia nem apagar o histórico. E aí aconteceu que eu, né, as relações eram desta forma. Não tinha outro tipo de relacionamento, era tudo online. Então, esse processo era todo online. Nessa época, eu já me vestia assim, eu me via diferente e tudo mais. Só que dentro de um mundo muito cis heteronormativo, eu tinha que me vestir de certa forma para eu não ser, digamos assim, me sentir excluído no meio que eu andava. Então, eu não me senti excluído no meio da igreja, não me senti excluído é, pela. Então, para eu não passar por esse tipo de exclusão, eu comecei a me vestir do jeito que eles achavam que deveria, né? Então, eu não era mais, não queria ficar mais no básico, né? Que era camiseta e calça jeans. Mas eu também não queria.
sei lá, era muito louco assim o pensamento na adolescência, né? A gente pensa mil coisas e tudo acontece ao mesmo tempo. Mas em relação a isso, o meu pensamento era assim: eu preciso fazer parte desse grupo, né? Preciso continuar aqui na igreja, porque eu sou uma parte importante desse grupo. Apesar de muitas coisas que aconteciam, assim, muitas brigas, eu não entendia por que que eu brigava tanto lá dentro, mas depois eu comecei a entender, né? Porque eu era diferente, eu não aceitava as coisas como eram, assim, então eu não fazia parte daquele grupo, apesar de fazer parte, apesar de estar ali. Então, eu comecei a perceber algumas mudanças, né, minhas nesse sentido e eu comecei a ver a questão das vestimentas, tudo mais, e aquilo comecei a entrar no meio termo ali de como me vestir. E até ali, ok, né? Apesar de me ver como um rapaz, apesar de me incomodar com coisas que mulheres usam, como apesar de me incomodar com ciclo menstrual, roupas, enfim, femininas, eu ainda assim forcei bastante. E com isso eu tinha muitas questões psicológicas, digamos assim, muitas rotas de fuga, posso dizer. Então, às vezes eu pegava um ônibus lá em Budas Artes e ia parar em Pinheiros, no final do ônibus, e andava, que eu chegava até a Paulista, por exemplo. Então eu tinha rotas de fuga físicas mesmo, assim, eu andava até o centro, às vezes eu descia, é, eu passava pela Paulista, Consolação e chegava ao centro de São Paulo andando de Pinheiros e andava bastante. Então eu tinha muito essa rota de fuga, é, isso isso foi uma questão assim por bastante tempo, né? Apesar depois eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a me envolver na escola. Eu tive a primeira moça que eu fiquei foi um escândalo na igreja, porque é isso, pra mim, na minha cabeça era tranquilo ficar com uma moça, porque é, na minha cabeça, né, era como se eu sou um rapaz, então, tipo assim, é normal esse tipo de relacionamento. Só que não era. E aí eu falei para algumas pessoas, acabou que quem já foi da igreja sabe que você fica de banco, você fica um tempo sem fazer nada, eu fiquei um tempo sem tocar, fui excluído de tudo, com acompanhamento de algumas pessoas acompanhar o meu processo. E essa pessoa que eu fiquei, ela, nossa, eu namorava uma outra menina e eu todo iludido, pensando, né? Nossa, eu vou namorar essa menina. Só que essa menina que eu fiquei, ela já namorava uma outra mulher mais velha que eu tinha o que, 19, e aí eu acho que a mulher que ela namorava tinha uns 20, 25 anos, e um cara. E eu ficava assim, ué, mas você namora um rapaz e namora uma mulher? Isso em 2010, 2011. Eu não entendia, né? E aí o que acontece? Não rolou nada. Aí, né, foi me passado, tive uma instrução de conversar com essa moça pra ela não ir na igreja fazer escândalo, não sei o que, sendo que essa menina, ela nem ligava, tipo assim, ela falava, meu, foi só um beijo, foi um selinho, não tenho, sabe, não foi uma ficada, foi um selinho e acabou. E é isso. E na minha cabeça também não tinha nada, mas me botaram tanto medo que eu tive que ir lá falar com ela. Falou, olha, por quê? Porque a igreja que eu frequentava, né, era uma igreja que estava crescendo e na cidade. Então, o risco dessa menina chegar lá e falar, fiquei com você, que você toca, que você isso, que você aquilo, seria um escândalo para a igreja. Então, de certa forma, né, eu tive que ir lá conversar com a menina. Aí ela falou, ué, mas por que você tá fazendo isso? Não faz sentido. E tal. Eu falei, não, eu tô fazendo, tal. Tá bom, tal. Aí, tipo, cada um foi pra um lado. E aí eu parei de conversar com as meninas online também. Muita coisa mudou. Aí eu comecei a buscar essa cura.
né, ter esse sentimento por outras mulheres. Eu comecei a buscar essa cura dentro da igreja, me afundei na igreja, assim, tem coisas que até da faculdade eu não lembro que eu estudei porque eu me afundei total, assim, no sentido de estudo, de dedicação e tudo isso, espiritualidade, e sobe em monte, desce em monte, e esse foi o meu processo. E ao longo do tempo, apesar de tudo isso, eu comecei a entender, né, algumas coisas e comecei a abrir mão desse sentimento para poder me dedicar à igreja, para poder me dedicar a Deus, enfim. Comecei a crescer dentro daquele meio. Depois de um tempo, eu morei em outro estado durante um tempo, acho que foi um mês só, mas foi por conta da igreja mesmo, para fazer a obra, digamos assim. Mas tudo isso foi desenvolvido dentro de mim esse sentimento de que eu sou um rapaz, só que também não sou. Então o que que eu sou? Então eu era igreja. Então eu não era nenhum nem outro, eu era igreja, então eu fazia as coisas conforme estava ali, eu era uma pessoa extremamente chato nesse sentido, eu era assim extremamente rígido com as pessoas que eu era responsável dentro do ministério. Tudo era espiritualidade, nada era razão, tudo era espiritual. Então, tipo, eu era uma pessoa extremamente chata. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, depois de todo esse período, eu comecei a perceber que, né, eu precisava trabalhar. Eu dei aula durante o tempo, fiquei sem dar aula, fui para outras áreas, poder trabalhar. E depois eu comecei a fazer um curso técnico. E dentro desse curso, eu comecei a conhecer outras pessoas, comecei a me abrir mais nesse sentido. E aí, dentro desse período, dentro da igreja, eu não estava tão intenso. Tava intenso, mas não tão intenso. E eu estava tão cansado nesse sentido de buscar tanto essa espiritualidade, essa cura que não vinha nunca, que eu comecei a naturalizar o sentimento. As roupas, o jeito de falar e tudo mais, eu comecei a naturalizar muitas coisas. Eu falei, bom, eu sou desse jeito, eu vou continuar assim, é isso. E aí eu comecei a naturalizar tudo isso, tô de boa, não preciso falar nada pra ninguém, não preciso conversar nada com ninguém, é eu com Deus, né, digamos assim. E comecei a fazer esse curso, conheci outras pessoas, ainda conheci gente que tinha essa questão de ter medo de falar da sexualidade por conta do preconceito, então não era, eu vi que não era só as pessoas de igreja que tinham medo. As pessoas que não eram de igreja tinham medo do preconceito porque ficavam desempregadas por serem lésbicas ou por serem gays. E ainda não estava nessa questão de ser trans. Ok. Aí veio essa questão. E aí eu tava passando por algumas coisas na igreja. Comecei a perceber algumas questões. E aí eu falei, gente, eu acho que não dá mais pra mim. Eu comecei a ficar doente, assim, minha pele horrível. Eu comecei a ficar muito mal, comecei a ficar mal mesmo, assim, o meu psicológico tava extremamente cansado e eu comecei a deixar as minhas atividades aos poucos, né, entregando cargos, funções. Tinha passado uma frustração dentro da igreja também, que eu falei, bom, eu acho que isso é um sinal, então eu vou sair fora. E eu tinha ido para um congresso em Curitiba e eu passei por uma situação lá em Curitiba que foi assim, eu dei uma resposta em oração, assim, né? Eu acreditava muito nessas coisas, então assim, eu dei uma resposta em oração, falei assim, olha, eu fiz de tudo até aqui e é isso. Não dá mais pra mim. E aí quando eu voltei pra São Paulo, eu voltei mais leve no sentido de, olha, acabou, é isso. E entreguei as coisas que eu tinha que entregar. E aí eu conheci uma pessoa na época, a gente começou a namorar, eu tinha muito medo, porque é isso, eu sempre achava que alguém estava tentando me enganar. Sempre achava que alguém estava tentando me enganar para aparecer lá na igreja e falar, tá vendo essa fulana aí, não sei o quê.
é lésbica e tá tocando. Eu tinha esse trauma, né? Porque falaram pra mim, né, que isso era uma possibilidade, isso poderia acontecer. Então, toda a minha vida eu não me relacionei com outras pessoas, até com quem queria se relacionar comigo. Teve casos de meninas dentro da igreja que queriam se relacionar comigo, queriam ficar comigo, e eu falava, não, não pode, porque eu pensava, tá bom, a gente fica, aí depois você vai chegar no pastor e vai falar que eu usei você, que eu abusei de você, né, no sentido de querer ficar com você e de autoridade, né, porque eu era uma certa autoridade, e, e a culpa vai ser minha. Eu sempre pensava isso, sempre pensava isso. Teve uma vez que teve uma moça que falou, ai, ela tinha, sei lá, ela era mais velha que eu, e ela falou que eu tinha dado em cima dela. Aí eu falei, quem? Aí falaram o nome da pessoa. Eu falei, não, não é possível. Aí eu mostrei as mensagens, né, que a moça tinha me mandado e provei que eu tava certo. Então, ou seja, as pessoas realmente faziam isso comigo, no sentido de me provocar e depois falar que eu tinha feito. Ou só mandar mensagem e depois falar que eu é que tinha mandado. Acontecia esse tipo de situação. Então, tinha algumas meninas que queriam ficar comigo, mas eu sinceramente, eu não dava brecha porque é isso, eu tinha medo desse tipo de situação acontecer. E aí, bom, voltei para São Paulo, fiz todo esse processo, passei por toda essa situação e fui deixando o ministério, deixei, comecei a namorar, pessoa de boa, tal, no começo, mais velha que eu, e não relacionamento não assumido, eu falei também não queria assumir, aí eu saí da igreja de vez, contei pros meus pais, meu pai falou, ah, tá bom, já sabia, não sei o que e tal, e aí minha mãe, ah, tá bom, mas aí eu cortei o cabelo bem curto, bem, e aí minha mãe tinha medo de eu sofrer, sei lá, apanhar na rua, essas coisas. E tudo bem, a vida seguiu, mas ainda não tava tudo bem pra mim. Eu ainda sentia alguma coisa que tava errado, sei lá. Falei, poxa, eu já fiz tudo, eu tô num relacionamento de boa. Na época tava de boa, eu tô bem, tô legal. Mas também teve aquela depressão, digamos assim, pós-igreja. Porque eu era muito ativo, né? Eu fazia coisas de segunda a segunda dentro da igreja e aí do nada eu não tinha nada pra fazer. Só tinha um namoro e não tinha nada pra fazer. Então eu comecei a ler mais, comecei a sair mais sozinho. O relacionamento a gente saía mais final de semana. Enfim, comecei a fazer mais atividades. Mas aí eu comecei a procurar no YouTube homens trans. Comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí eu vi que eu era diferente, que eu tinha esse sentimento, que eu era aquilo, só que eu não sabia como que eu era homem trans. Como é que eu era aquilo que eu tava vendo, assim, como que eu era um homem trans? Sabe? Eu não sabia como que eu era. E aí eu procurei ajuda. Na época eu procurei ajuda no Centro de Cidadania em São Paulo, na Zona Sul. Era em Santa Amaro. Era perto da estação Adolfo Pinheiro. E lá eu passei por um acompanhamento psicológico. Que era o quê? Pra você se, pra você se entender, pra você entender o que é esse processo. O que é ser trans? O que é ser uma pessoa trans? E na época meu relacionamento tava todo zoado já. Como não tinha, ela não me assumia, era uma coisa é, escondida, ficava parecendo que ela me usava no sentido de experiência. Ah, vou ver como é que é ficar com mulher, que não sei o que, e tal, tal, tal. E eu falava pra ela da minha transição, e ela queria que eu já fizesse a transição, porque ela falava, ah, é mais fácil pra mim, que não sei o que, pra minha família. E eu ficava, gente, mas aí também bota uma pressão, mas e a minha família, sabe? E aí quando eu separei de vez, assim, eu comecei a me dedicar totalmente a esse processo. E aí quando eu me dediquei ao meu processo de transição, eu comecei a entender ali nas sessões quem eu era. Aí conversava com um menino do Rio Grande do Sul através do YouTube sobre transição, sobre ser uma pessoa trans. Eu conversava com pessoas de outros lugares sobre o que é ser trans.
E eu comecei a me identificar, só que eu tinha medo de falar pra minha família. Aí por um tempo eu larguei, falei, ah, eu não quero saber mais, tô bem, não quero mais falar sobre isso. Eu tentava meio que me afastar disso, porque eu falava, poxa, tá errado, não tem como ser trans e tal. E aí, uma vez eu fui lá no atendimento, e aí a moça falou assim pra mim, olha, a OMS retirou do quadro de doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, eu acho, transexualidade. Então, você tá liberado se você quiser iniciar seu processo de tomar hormônio, de tomar testosterona. Aí eu falei, ah, tá bom. Só que aí quando eu fui puxar meus dados e tudo mais, eu morava em outro município. E aí eles não tinham como me direcionar pro Hospital Dia na época, né? Um hospital chamado Hospital Dia, que é um hospital público e tudo mais. Aí eu falei, bom, não é pra ser. E parei. Aí comecei a me dedicar a outras coisas, voltei a estudar música, voltei a me enturmar com esse tipo de atividade, voltei a fazer esse tipo de coisa. E aí eu entrei num outro relacionamento, comecei a estudar outra coisa, comecei a estudar música. E nesse tempo eu comecei a ver, falei, poxa, realmente eu sou uma pessoa trans, só que e agora o que eu vou fazer? E no meio disso tudo, do relacionamento, eu falei de cara já, falei, olha, eu sou uma pessoa trans, só que eu não sei por onde começar, não sei para onde ir, não sei o que fazer, mas eu sou uma pessoa trans. Só que por enquanto essa é a minha situação. E aí veio a pandemia, a gente acabou se juntando, no caso, e indo morar junto. E depois de um tempo a gente procurou junto um lugar para eu poder fazer o acompanhamento com endócrino e tudo mais. E, e eu falei, poxa, eu sou um cara trans e é isso. Então essa chavinha de ser um cara trans para começar a tomar T foi nesse período que eu passei com um psicólogo, né, no centro de cidadania. E lá, o que me deu uma trava foi que eu não podia fazer, tinha que ficar, eu tinha, na verdade, que eu não podia ir no hospital dia, mas eu tinha que ir para um hospital que é referência para pessoas trans, perto do metrô Santa Cruz, para quem não conhece. E, e aí lá você tinha que ficar numa fila de espera para você conseguir passar com o médico, para você conseguir fazer os exames, para você conseguir começar a tomar T. Então aquilo para mim era muito burocrático, muito difícil. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou estar aqui sempre, eu não tenho dinheiro para vir para cá. Eu sempre colocava um obstáculo porque eu pensava muito na minha família. Eu falava, poxa, não vai ser fácil para minha família, não vai ser legal, eles não vão aceitar. E aí, tipo, eu pensava tudo isso. Só que ao mesmo tempo eu ia atrás das coisas, né? Eu ia para os lugares. Nessa época eu dava aula de música, eu trabalhava com música, porque eu precisava trabalhar, e aí, enfim. Foi uma época bem interessante para mim nesse sentido. Foi assim um período muito gostoso da minha vida, porque foi onde eu me encontrei como uma pessoa trans, mas ao mesmo tempo conturbado, porque eu falei, e agora o que, que eu faço? E eu fui dar aula em vários lugares, enfim. E aí quando veio a pandemia, que no meu relacionamento a gente acabou morando junto, esse deu esse espaço para procurar um lugar que eu pudesse ter esse atendimento. E aí eu fui nesse centro de referência que tinha no Santa Cruz, passei com o médico e ela, não, com o médico não, na verdade eu passei com assistente social e ela falou, olha, aqui não tem mais vaga, mas eu vou te direcionar para lugares que você possa ter esse acolhimento. E aí eu fui na UBS Santa Cecília, lá eu pude ter é, passar com endócrino. Na época eu fazia fono também, que me ajudou bastante a, ser, a não ter disforia em relação à minha voz, né? Porque é uma coisa que eu tinha. Enfim, e tudo isso nesse processo
Eu quando eu tomei a primeira dose de testosterona, quando eu fiz a retificação do meu nome, eu contei para os meus pais, para minha família. Aí meu pai falou, eu esperava mesmo, tal. E aí minha mãe, tudo bem. E meu nome agora é Camilo, e não sei o quê. E aí minha família, e minha avó. Aí depois de um tempo eu contei pra minha avó me abraçou. A minha avó, ela tem 76 anos, se eu não me engano. E minha avó, ela não erra meu nome e meu pronome, assim. E isso é muito interessante, né? Porque é uma pessoa que cuidou de mim, me viu nascer, basicamente. E aí, às vezes, tem gente que me conheceu ontem e erra. Aí fica assim, a pessoa erra de propósito, não é possível. Mas é isso. E contei para toda a minha família. Nesse período eu perdi uma pessoa muito importante da caminhada, que é uma moça trans que acabou tirando a própria vida. E eu ajudei ela dentro do meu processo, eu ajudei ela dentro do processo dela, que ela já tinha transicionado antes de mim, só que ela precisava de ajuda para retificar o nome e eu tinha ajudado ela nesse processo, mas infelizmente ela acabou tirando a própria vida. Era uma pessoa que a gente tinha crescido junto, frequentava os mesmos lugares na infância, famílias próximas e tudo mais. Eu acho que foi um baque para mim, foi um baque para a família, para minha família também, foi uma questão muito difícil. O meu pai, que sempre foi muito conservador, até hoje ele é, mas ele não erra meu nome, a gente conversa de boa, tipo, não temos problema em relação a isso. Pelo menos comigo ele não demonstra nenhum tipo de problema. Meu relacionamento também, a gente não tem nenhum problema em relação a isso. Acho que é uma. E aí eu volto pro começo da história que eu contei pra vocês, que o grande problema era o meu eu interno brigando em relação à minha transição. Porque, primeiro, eu não sabia o que era homem trans, o que é a pessoa transmasculina. E eu tinha medo de todo esse processo afetar as minhas relações. Só que, pelo contrário, você se sente pertencente a você mesmo. Então, você começa a perceber o mundo de uma forma diferente, no sentido de que, poxa, agora eu sou eu mesmo. Agora eu não preciso provar nada para ninguém, agora eu sou eu mesmo. Então, isso é importante dentro de todo esse processo. O que é difícil dentro do processo é às vezes você não se vê nos lugares, nas roupas, no espelho, no corte de cabelo, nos lugares que você frequenta, nas amizades que você tem, que você não se identificar com você mesmo. E isso é a parte difícil, né? Então eu comecei a perceber que na verdade o problema não era aquele. O problema não era as pessoas, o problema era eu aceitar o meu processo. Então, tudo isso que eu contei pra vocês é a minha trajetória, a minha transição. Hoje eu tenho 34 anos, fazem 4 anos que eu tomo testosterona e faço tudo com acompanhamento médico, todos os exames, faço tudo certinho, não deixo nada fora, nada longe, nada distante da dose, não deixo o exame faltar, falto no trabalho para fazer exame, para passar no médico, porque é a minha vida, faz parte de quem eu sou. Se eu não fizer isso, eu não vou ser produtivo no trabalho, eu não vou ser um bom companheiro, eu não vou ser um bom filho, eu não vou ser um bom tio, eu não vou ser uma boa pessoa se eu não cuidar da minha parte hormonal. Então eu priorizo a minha saúde acima de qualquer coisa para que eu possa priorizar as outras coisas que vêm depois, como também as minhas relações com as pessoas. Então, o meu processo de transição foi esse, resumindo, mas assim, não resumi tanto assim também não, mas contei tudo para vocês. Eu acho que essa briga minha interna
do que era sexualidade, do que era ser uma pessoa trans, porque naquela fase que eu contei pra vocês que eu fiquei assim, ué, mas eu já me assumi pra minha família que eu gosto de mulher. O que que precisa mais? O que tá faltando? O que tava faltando é que eu não me via. Não era sexualidade, era identidade. Então existe uma diferença, né, entre sexualidade e identidade. E isso eu pude aprender conhecendo outras pessoas, conversando com outras pessoas trans, entendendo que você precisa passar por um acompanhamento psicológico, não porque você tem problema psicológico, mas porque você precisa entender o seu processo, o processo que você vai levar para a bolha que você vive, né, por círculo que você convive, o processo que você vai viver fora do círculo que você convive, porque a sociedade vai te tratar de um jeito diferente. A escolha do nome, tudo isso envolve um acompanhamento psicológico. Nada disso a gente tem que fazer sozinho. A gente pode fazer tudo isso de uma forma saudável, de uma forma correta. Às vezes você pode até pensar, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha, e tudo isso eu fiz pelo SUS. Depois que eu consegui um trabalho, que eu tinha convênio, que tudo mais, aí sim eu passei o acompanhamento psicológico com convênio. Mas continuei no endócrino no SUS, porque para mim tomar testosterona pelo SUS é a coisa mais importante. Mas porque eu não consegui agenda, né, para estar lá no psicólogo. Mas é isso. Você consegue também pelos dois. Consegue gratuito, às vezes grupos pela internet. Você precisa também conhecer outros homens trans, outras pessoas transmasculinas. Eu comecei a jogar bola, comecei a fazer parte de times de futebol, comecei a interagir com outras pessoas, comecei a ficar mais militante no sentido de entender a pauta transmasculina, ir atrás de, de questões para ajudar outros homens trans, outras pessoas trans. A ideia do podcast também foi essa, fazer parte do IBRAT, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, ir para Brasília, na primeira marcha trans de Brasília, fazer parte da primeira marcha transmasculina em São Paulo, ajudar nessa construção. Tudo isso vem desse lugar que eu não tive no início do meu processo. Eu tive pessoas na internet falando, mas o processo delas, que eu tive contato através da própria internet, até do YouTube, nem de rede social era, por conta de curiosidade e por conta de tentar entender o que estava acontecendo comigo. Então, todo o meu processo, toda a minha transicionar para mim, foi uma briga interna mais do que externa, mais do que com o outro, mais do que na minha relação, mais do que no meu relacionamento com a minha família, mais do que no meu relacionamento com amigos. Antes de transicionar, antes de todo esse processo, eu tinha muito. Quando eu era da igreja, a minha casa vivia cheia de gente. Eu era cheio, na minha casa vivia cheia, era cheia de gente todo final de semana. Minha mãe ficava louca. E quando eu saí da igreja, isso acabou. Porque infelizmente, em alguns lugares tem essa cultura, né? Você é amigo enquanto você tá ali. Você saiu, você não é mais amigo. Infelizmente, algumas culturas são assim. Ok, respeito e tudo mais, mas acho meio estranho. E isso, no meu processo de transição, não doeu tanto. Porque foi isso. Antes da transição, eu saí da igreja e esse foi o ponto. Então eu construí amizades no meio do meu processo, pessoas que estudaram música comigo, musicoterapia comigo, então estão comigo até hoje, a gente conversa até hoje, tem amizade até hoje, porque é isso, por mais distante que a gente esteja, a gente conversa, ainda tem aquele vínculo, tem aquela amizade, tem aquele contato, tem aquela parceria. é, então, por mais tanto tempo que vocês não se vê, vocês estudaram tanto tempo junto, mas até hoje a gente se mantém contato, a mesma conversa, mesmo bate-papo, mesmo tipo de conversa, porque não mudou. Isso é muito legal, muito interessante, né?
se a gente for parar para pensar. Então é isso, o meu processo de transição, todo o meu vínculo também com pessoas novas, chamar outras pessoas para o meu vínculo. É importante você ter pessoas trans, outros homens trans, pessoas trans masculinas dentro da sua convivência, se abrir para conhecer outras pessoas. Se você entrar no relacionamento sendo uma pessoa trans, você abrir isso para a pessoa, falar para ela, olha, eu sou um cara trans e tal. Não sei se isso faz diferença para você. Sabemos que tem pessoas que se relacionam com as outras e são apegadas a essa questão do órgão sexual, mas não é uma coisa que muitas pessoas são. Às vezes está mais dentro da nossa cabeça isso do que na cabeça do outro. Às vezes tá mais, a gente fica mais preocupado com isso do que a outra pessoa se preocupa. E aí eu pude entender dentro de tudo isso a diferença entre sexualidade e identidade. Pude entender o valor das pessoas que estão próximas, das pessoas que entendem e das que não entendem. Enfim, transicionar para mim foi um processo de me conectar com a minha identidade, com a minha verdade, de me conectar com a minha infância, de entender a minha adolescência, entender todos os processos que eu carreguei, de entender o meu comportamento em todo o meu processo de crescimento, entender por que eu era do jeito que eu era. Respeitar também o meu processo no sentido de que muita coisa doeu, muita coisa foi legal, muita coisa foi triste, mas ao mesmo tempo muita coisa me ensinou. E cada um de nós temos uma história. E isso impacta muito o nosso processo. Então, se você tem a sua história, se você tem algo a contar sobre a sua transição, sobre o seu processo, pode deixar aqui nos comentários. Também procure a página Podcast Papo Trans e a página Camilo.Nunes com 2 S no final, tanto no Instagram como no TikTok, Camilo.Nunes, e que você possa seguir, compartilhar e contar um pouquinho sobre a sua transição também dentro desse podcast. Todo mundo é muito bem-vindo e todo mundo pode contar um pouco sobre a sua história, a sua trajetória. Se você se relaciona, tem amigos que são homens trans ou pessoas trans masculinas, convide para que possam escutar o podcast, acompanhar e também que possam divulgar, compartilhar todo o conteúdo desse podcast. Obrigado por terem acompanhado até aqui, por terem ouvido a minha história sobre a minha transição, que vocês possam também entender o que é transicionar, o que é todo esse processo. Todo mundo transiciona o tempo todo, você é uma pessoa cis, você transiciona em algum momento, você é uma pessoa trans, você transiciona em muitas áreas da sua vida. Enfim, que você tenha gostado, curta, compartilha e comente mais um episódio do podcast Papo Trans. Um abraço, até a próxima.